Bom, vamos tratar agora da derivada de funções complexas. A definição da derivada vai ser dada por esse limite aqui, ou então aquele ali de baixo. Que, se vocês compararem, é exatamente a mesma definição, pelo menos a mesma fórmula, da derivada de função real. A única diferença aparente é que no lugar de x agora é z. Okay? Então, como é basicamente a mesma fórmula, vai acabar dando praticamente as mesmas propriedades, as mesmas fórmulas de derivação, tudo aquilo que vocês já conhecem de cálculo real vai dar para ser reaproveitado aqui. Okay? Mas tem algumas diferençazinhas. Tá? Primeiro, lembra que esses limites aqui são complexos. Okay? Limite complexo, z tem que ir para z0 por qualquer caminho. Inclusive aqui nessa de baixo, o hzinho que aparece ali é também um h complexo. O h aqui é um númerozinho complexo indo para zero. E a principal diferença é que essa divisão que aparece aqui é uma divisão complexa, obviamente, já que está dividindo números complexos. E divisão complexa a gente já viu que ela tem ligação com rotações. E isso vai afetar o significado dessa derivada complexa. Ela vai ser um pouco mais sofisticada a interpretação dela do que era a derivada real. Mas de qualquer modo é isso. Essa aí vai ser a derivada. O símbolo que a gente vai usar está aqui embaixo. O f' ou dfdz, igual no caso real. Nenhuma grande novidade aqui. Se esse limite aqui existir num certo ponto z0, então a função vai ser dita diferenciável naquele ponto z0. Okay? Como no caso real. Só que em variáveis complexas, ser diferenciável num ponto não é tão útil quanto era no caso real. Okay? O que vai ser mais útil é se ela for diferenciável numa regiãozinha aberta, ou numa bola, por exemplo, aberta em torno do ponto. Se a função for, se aquele limite lá existir em todos os pontos em torno de z0, ao invés de simplesmente falar que ela é diferenciável em z0, a gente vai falar que ela é holomorfa ou analítica em z0. Okay? Esse vai ser o conceito realmente útil para a gente em cálculo de variáveis complexas. A função ser holomorfa ou analítica em z0 quer dizer que aquele limite da derivada existe em toda uma regiãozinha perto de z0. Bom, vamos tentar interpretar o que essa derivada faz. Bom, a melhor maneira de entender a derivada é pensar em termos de diferenciais. Okay? Dá para fazer toda aquela análise de diferenciais que a gente fazia em cálculo real, dá para adaptar aqui. Tá? E basicamente você vai ter isso aqui. Se você faz uma variaçãozinha pequena dz na variável, isso vai causar uma variação pequena df na imagem, no valor da função. Okay? E a relação entre essas duas variações vai ser dada pela derivada. Então df é igual a derivada f' vezes dz, como tinha em cálculo real. Okay? Só que agora esse f', num certo ponto, se você calcular a derivada, aquele limite ali num certo ponto, vai dar um certo número complexo. Se é um número complexo, você vai poder escrever ele como um certo raio vezes cosseno de θ mais seno de θ, ou então simplesmente exponencial de θ. Okay? Então, o valor da derivada num certo ponto vai ter um certo raio e um certo ângulo. Bom, se você pegar isso aqui, que é uma multiplicação, né? A gente já viu que na multiplicação o módulo do lado esquerdo vai ser o módulo do primeiro, que é o r, vezes o módulo do segundo. Okay? Ou seja, o tamanho da variação na imagem vai ser o tamanho da variação no domínio multiplicado por esse r, que era o módulo da derivada. Okay? Então, o módulo da derivada vai fazer isso, vai mostrar quanto que a variação na imagem expande ou contrai em relação à variação no domínio. E além disso, dessa multiplicação aqui também, a gente já viu que multiplicação soma os ângulos, né? Então, o ângulo, o argumento do df vai ser o argumento do dz mais o ângulo θ que aparecia na derivada. Ok? Então, qual vai ser o resultado final? Se eu tiver aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui. Se eu tiver num certo ponto z, então, aí minha função vai levar num certo ponto f de z na imagem, no contradomínio.
Se a partir desse ponto Z eu fizer uma variação em uma certa direção, dz, que vai ter um certo comprimento, uma certa direção, se eu mover meu ponto nessa direção, meu ponto da imagem também vai mover em alguma direção, que seria o df. Ok? E o que vai acontecer é que o comprimento do df vai ser o comprimento da variação que eu tinha lá, multiplicada pelo r, que era o módulo da derivada. E se o meu dz estava numa certa direção, que eu repeti aqui, certo? Esses dois vetores são na mesma direção, o ponto da imagem vai ser movido nessa direção rodada por um ângulo θ, que era o ângulo que aparecia lá na derivada. Ok? Então, o argumento da derivada te diz em que direção o ponto da imagem vai se mover em relação à direção que você fez no domínio. Ok? Então, essa é a interpretação da derivada complexa. Bem mais sofisticada do que no caso real. Ela não só inclui uma expansão ou uma contração, que seria a velocidade com que o ponto da imagem varia à medida que você varia a variável, mas também uma rotação. Ela muda a direção com que o ponto da imagem se move em relação ao ponto da domínio. Como eu falei, se a derivada existir num ponto, a gente fala que é diferenciável. Se existir numa regiãozinha em torno do ponto, a gente diz que ela é holomorfa ou analítica naquele ponto. Se a derivada existir no plano complexo inteiro, aí a gente chama a função de inteira. Okay? Então, função inteira vai ser uma função que a derivada existe no plano todo. Okay? Só isso. Então, por exemplo, a função f de z igual a z elevado a n, onde n é um número natural. Esse exercício aqui ele vai mostrar que é uma função inteira, porque a derivada dessa função z elevado a n acaba sendo exatamente a mesma coisa que tinha no caso real. Desce o expoente, multiplicando, e subtrai 1 lá no expoente. Então, n vezes z elevado a n menos 1. Okay? E como isso aqui existe em qualquer ponto, então a derivada existe em qualquer ponto, então a função é inteira. Okay? Como que ele prova que a derivada é igual a isso? Exatamente da mesma maneira que era a demonstração no caso real. Pega lá a definição da derivada, substitui, expande usando o binômio de Newton, faz as contas, simplifica, no final você chega naquilo ali. Ok? De novo, a gente vai ver isso aí acontecendo muito. Como a definição da derivada é a mesma do caso real, muitas demonstrações vão ser idênticas às do caso real, só trocando x por z. Okay? E aí, se cada z elevado a n é inteiro, então também qualquer polinômio também vai ser uma função inteira, vai ser diferenciável no plano todo. Um exemplo de função que não é holomorfa, ou seja, não é diferenciável. Função f de z igual a z conjugado. Okay. Bom, isso aí, daqui a pouco eu explico ali a demonstração. Deixa eu só discutir por que isso aí é estranho. Z conjugado é simplesmente x menos y, né? Só troco o sinal da parte imaginária. Bom, x menos y é contínua. Por quê? Porque a parte real x e a parte imaginária, que é menos y, são contínuas. E a gente já viu que para uma função complexa ser contínua, basta que a parte real e a parte imaginária sejam contínuas. Então essa é uma função contínua. Só que ela não é diferenciável, como a gente vai ver daqui a pouco. Peraí, só um instantinho. Deixa eu apagar tudo isso aqui para não ficar... pronto. Deixa eu voltar lá. Tá. Agora, essa função não vai ser diferenciável, como eu vou mostrar. O que é estranho, porque x e menos y são diferenciáveis, tá? Como funções reais, elas têm derivadas. Okay? Isso mostra que derivação complexa não é equivalente a as partes reais e imaginárias serem diferenciáveis. Okay? Dá para ter tanto a parte real quanto a parte imaginária diferenciáveis normalmente como funções reais, mas a função toda não ser diferenciável no sentido complexo. Bom, como é que a gente prova que essa função não é holomorfa? Tá. Basicamente, você tenta calcular o limite. Bom, a definição está aqui, né? É
uma delas é limite quando h vai para zero, de f de z0 mais h menos f de z0 sobre h, tarará. Aí faz como a gente fazia no cálculo real, troca f de z0 pela função calculada em z0, então z0 conjugado, f de z0 mais h vai ser a função z conjugado calculada em z0 mais h, então z0 mais h, tudo isso conjugado. Conjugação de z0 mais h vai ser a conjugação de z0 mais conjugação de h. Esse z0 conjugado acaba cancelando com aquele, sobra só o limite de h conjugado sobre h. Ok? Bom, aí aqui fica difícil de calcular, porque vai dar 0 sobre 0, né? Então vamos tentar calcular isso aí trocando o h, escrevendo com h1 mais IH2, separando a parte real e imaginária, ok? E fazer isso aí ir para zero por diferentes caminhos. Tá? Primeiro, ao longo do eixo real. Tá? Então ele vai pegar o h2 como sendo zero, para ficar só com a parte real. Então eu vou pegar o h como sendo o h1 mais zero, e indo para zero, então h1 vai para zero. Então isso aí acaba virando o quê? Se o h é h1, tá, ok? Então o conjugado dele vai dar o próprio h1, já que o h1 é real. Ele vai ser h1, então h1 sobre h1 dá 1. Então o limite por esse caminho dá 1. Pega agora indo pelo eixo imaginário. Então eu vou pegar o h como sendo IH2, tá, ok? Onde o h2 é real, indo para zero. Bom, se o h é IH2, ele conjugado vai ser menos IH2, né? Ele mesmo vai ser mais IH2. Simplificando, sobra só o menos 1. Então, se por um caminho o limite deu 1, pelo outro caminho deu menos 1, então o limite não existe. Okay? O limite complexo para existir tem que ser o mesmo pelos dois caminhos. Bom, se o limite não existe, então quer dizer que a derivada não existe, então a função não é diferenciável. Okay? E como z0 era arbitrário, então quer dizer que ela não é diferenciável em nenhum ponto do plano. Então a gente tem um caso aí de uma função que é perfeitamente contínua no plano todo, mas que não tem derivada em nenhum ponto. E era uma função nem tão complicada, não é uma função simplesinha, simplesmente z conjugado, mas ela não tem derivada. Okay? Depois a gente vai entender melhor o porquê disso aí. Outro exemplo, função f de z igual a módulo de z quadrado. Okay? Ela também não vai ser holomorfa no plano todo, ela vai ser diferenciável só na origem. Okay? De novo, como é que mostra isso? Simplesmente pega lá a definição da derivada, troca a função pelo módulo de z ao quadrado, então vou ficar com o módulo de z 0 mais h ao quadrado menos módulo de z0 sobre h. Aí usa aquele troquezinho de que o módulo ao quadrado pode ser escrito como o número vezes o conjugado dele. Mesma coisa, esse módulo ao quadrado posso escrever como z0 mais h vezes o seu conjugado. Aí agora faz aqui distribuição, tá? Simplifica, no final você vai chegar nesse limite aqui, ok? Bom, esse limite aí também dá até para isso aqui, eu já sei que vai para zero, né? Quando h vai para zero, então isso aí poderia até já eliminar, mas esse termo aqui é indeterminado porque vai dar zero sobre zero. Então, de novo, como ele está tentando mostrar que não é diferenciável, que não existe, então a ideia é procurar dois caminhos que deem resultados diferentes. Aí, de novo, ele vai pegar primeiro pelo eixo real, então pegar o h como um h1 mais zero. Bom, aí se o h é h1 que é real, todos esses conjugados aqui vai dar o próprio h1. E aí, simplificando, isso aqui corta com isso. Aí agora o h1 vai para zero, então isso aqui vai para zero. Vai sobrar só z0 barra mais z0. Tá? Isso se for pelo eixo real. Indo pelo eixo imaginário, tá? Então pega o h como sendo 1 e h2, substitui ali, calcula tudo, no final você vai ver que o resultado deu diferente do de cima. Tá, okay? Se o resultado deu diferente, então o limite não existe, logo a derivada não vai existir. Tá, okay? Exceto num caso. Se o z0 for zero, então isso aqui vai dar zero e aquilo lá vai dar zero. Né? Então é o único ponto onde essas duas expressões são iguais. Então, o único ponto onde a derivada vai existir.
ok? Agora, se você parar para expandir o módulo de z ao quadrado, ele é simplesmente x² mais y², né? Que é uma funçãozinha que, em cálculo real de duas variáveis, é perfeitamente diferenciável. Certo? x² mais y² tem derivadas em relação a x, em relação a y, contínuas. É diferenciável em todo o plano. Ok? Só que é diferenciável como uma função real. Tá? Só que como agora a gente está olhando para isso aí como uma função complexa, okay? Então a gente está falando em derivação complexa. Em termos de derivação complexa, já não existe. Okay? Então são coisas bem distintas, derivação real e derivação complexa. Uma coisa pode ser perfeitamente diferenciável do ponto de vista real, mas não ser do ponto de vista complexo. Bom, relação entre continuidade e diferenciabilidade. A gente já viu lá em cima um exemplo de uma função que é contínua, mas não é diferenciável. Okay? Como no caso real, também dá para ter isso, né? Funções que são contínuas e não são diferenciáveis. Agora, se a função for diferenciável, aí ela vai ser contínua. Okay? Essa proposiçãozinha aqui, que prova que se uma função for diferenciável, então ela automaticamente é contínua, que é o que também acontecia no caso real, né? E se você olhar para a demonstração e comparar com uma demonstração em um livro de cálculo real, você vai ver que é exatamente a mesma. Ok? Então, vamos em frente. Regras de derivação. Basicamente, regras como a gente tinha no cálculo real. Derivada de constante é zero, derivada de uma constante vezes a função. Você pode passar a constante para fora, derivada de uma soma, vira a soma das derivadas, derivada de um produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo, derivada da divisão, mesma coisa que a gente tinha no cálculo real. Então, todas aquelas propriedades que vocês estão acostumados a usar, vocês podem continuar usando agora no caso complexo. E a demonstração para essas propriedades é basicamente idêntica do caso real, porque, de novo, a definição da derivada foi idêntica. Okay? Outro exemplo. Agora eu quero mostrar que a função 1 sobre z é holomorfa. Okay? De novo, holomorfa significa que a derivada existe numa regiãozinha em torno dos pontos. Bom, agora que eu já tenho as fórmulas de derivação, então já dá para calcular que a derivada de 1 sobre z é menos 1 sobre z², como tinha no caso real. Okay? Pode simplesmente usar essa fórmula aqui da divisão. Bom, aí um menos 1 sobre z² só não vai existir se o z for zero, né? Que aí daria zero no denominador. Então, a derivada existe em todos os pontos, exceto na origem, quer dizer que a função vai ser holomorfa ou analítica em todos os pontos menos a origem. Outra regra que continua valendo exatamente como no caso real é a regra da cadeia. Okay, então pode continuar usando a regra da cadeia. Tem aqui a demonstraçãozinha, mas isso é basicamente repetição da demonstração real. Regra de L'Hopital também continua valendo, exatamente como no caso real. Basicamente a mesma demonstração também. Tá. Vamos falar agora a relação entre a diferenciabilidade da função e a diferenciabilidade das partes reais imaginárias. Tá? A gente já viu lá em cima que dá para ter as partes reais imaginárias diferenciáveis, como funções de duas variáveis reais, okay? Mas a função toda não ser diferenciável, como função complexa. Okay? Mas se a função for complexa for diferenciável, então as partes reais imaginárias vão ser diferenciáveis. Bom, isso aí vem desse teorema aqui, que eu sublinhei bem forte aqui, porque é um dos teoremas mais importantes do cálculo complexo. Que ele diz basicamente que se uma função for holomorfa num certo ponto, ou seja, a derivada existir no ponto e numa regiãozinha perto do ponto, então, se você pegar a função e reescrever como parte real imaginária u e v, okay? Então as derivadas de u e v em relação a x e y, derivadas parciais reais, vão existir, e elas vão ser relacionadas por esse par aqui de relações que são chamadas as equações de Cauchy-Riemann. Então, a derivada de u em relação a x tem que ser igual à derivada do v da parte imaginária em relação a y,
e a derivada do v em relação a x tem que ser igual a menos derivada do u em relação a y. Okay? E aí, se satisfizer essas equações, então a derivada complexa pode ser calculada simplesmente pegando a derivada da parte real, u, e da parte imaginária, ambas em relação a x, e escrevendo isso aí. Então, derivada em relação a z é simplesmente derivada de u em relação a x mais i derivada de v em relação a x. Que é a mesma coisa que escrever isso aqui. Derivada de f em relação a z igual a derivada parcial de f em relação a x. Então, isso aqui, na verdade, é uma maneira abreviada de escrever isso aqui. Pegar a parte real e a parte imaginária e derivar ambas em relação a x. Bom, só que du dx era igual a dv dy, né? E dv dx é igual a menos du dy. Então, você também chega que f' é igual a isso aqui. Okay? E isso aqui, se você olhar bem, é a mesma coisa que menos di vezes df dy. Okay? Porque está justamente aqui. O f é u mais iv. Então, derivada de u em relação a y está aqui e multiplicada por menos i. Derivada, e aí depois teria o iv, né? Se eu derivar em relação a y, vai ficar i vezes dv dy. Só que quando eu pegar esse i e multiplicar por esse menos i, vai sumir e vai ficar simplesmente mais ali. Okay? Então, é exatamente a mesma coisa. Então, está aí duas maneiras, na verdade, de calcular derivada complexa. Se você decompor ela em parte real e imaginária, você pode simplesmente derivar cada uma em relação a x, ou então você pode derivar cada uma em relação a y e depois multiplicar por menos i. Tá? Óbvio que fazer só isso aqui é mais fácil. Né? Bom, só que aí disso aí eu também tiro que df dx é igual a menos i vezes df dy. Multiplicando dos dois lados por i, você chega nisso aqui, df dy é igual a i vezes df dx. Ok? Bom, só que a gente já viu que multiplicar um número complexo por i simplesmente roda ele 90 graus no sentido anti-horário, né? Ok? Então, o que essa relação aqui está me dizendo? É o seguinte, deixa eu expandir aqui. Digamos que eu esteja num ponto z0, minha função leva num outro ponto f de z0 lá no contradomínio. Okay? Aí digamos que eu faça um pequeno movimento aqui na direção x, okay? Aí meu ponto na imagem vai variar numa certa direção que vai ser dado por df dx. Okay? Isso é o que a derivada parcial em relação a x faz. Ela calcula como que a imagem varia quando eu ando só na direção x. Okay? E da mesma forma, se eu fizesse um pequeno movimento na direção y aqui no domínio, meu ponto na imagem iria numa certa direção que é dada pelo df dy. Okay? E o que essa relação aqui está me dizendo é que o df dy, esse vetor aqui, é igual ao df dx rodado 90 graus. Ok? Então, se eu ando aqui nessas duas direções ortogonais, na imagem eu vou também ter duas variações ortogonais, uma perpendicular à outra. Okay? E de mesmo tamanho, né? Já que se eu calcular o módulo disso aqui, vai ser igual ao módulo daquilo, só que o módulo de i é 1, então desaparece, dá só o módulo de df dx. Okay? Então, é isso que acontece. Se a derivada existir, se a função for holomorfo diferenciável, isso é o que vai acontecer quando você calcular as derivadas em relação a x em relação a y. A imagem vai se mover em uma direção e em outra, que são perpendiculares e de mesmo tamanho e no sentido anti-horário. Uma outra parte daquele teoremazinho ali é que a recíproca também vale. Se todas essas derivadas parciais existirem numa certa região e forem contínuas em z0 e satisfizerem as equações de Cauchy-Riemann, então a função vai ser holomorfa naquele ponto. A derivada vai existir e vai ser dada por isso aqui. Okay?
Então, vale nos dois sentidos. Bom, a demonstração disso. Demonstração só da ida. Tá, primeiro. De novo, quero calcular a derivada em Z0. Usa a definição. Ou assim, ou assim. Okay. E aí, de novo, se ela for diferenciável, quer dizer que essa derivada, esse limite existe. Okay. Se ele existe, quer dizer que é independente do caminho. Então, calcula primeiro aqui um caminho pelo eixo real. Então, o H é só um H1. Depois, calcula só por um imaginário. Então, H é H2 vezes Z. Se você faz a conta por um caminho, tá? Agora você vai ter... Aqui ele já separou parte real e imaginário, né? Pega o F, escreve como U mais IV. Aí, então, aqui você vai ter U em Z0 mais H, mais IV em Z0 mais H. Como H é somente H1, então vai somar só no X, não vai somar nada no Y. A mesma coisa aqui, aí separa. Depois de umas contas você chega nisso aqui e isso aqui. Só que isso aqui é justamente a definição da derivada de U em relação a X, e isso aqui é a derivada de V em relação a X. Então você chega naquela primeira relação que a gente viu aqui. Se você vai pelo caminho imaginário, então agora o H é H2 mais I, de novo joga aqui, tá? Faz as contas, agora você vai estar variando só na direção Y, ok, o X está constante, então vai acabar virando uma derivada em relação a Y, e depois que você simplificar tudo, fizer as contas, você chega naquela outra relação que a gente viu lá em cima. Okay? Então, ambas essas expressões são a derivada, ok? Então, quer dizer, em particular, que elas são iguais, né? Então, essa parte real aqui tem que ser igual a essa parte imaginária tem que ser igual àquela, e aí você chega nas equações de Cauchy-Riemann. Okay? A volta, ele deixou como exercício, mas não é nada trivial. Okay? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no Zane, página 46, tem demonstrado lá a volta, bem mais trabalhosinha, não é tão simples quanto livro aqui do Joseph dá a entender. Bom, agora dá para entender melhor por que a função z conjugado não é holomorfa. Okay? Bom, ele demonstra aqui pelas equações de Cauchy-Riemann. Ele pega z barra, é x menos y, então quer dizer que u, a parte real vai ser x, a parte imaginária v vai ser menos y. Aí calcula as derivadas parciais aqui. E aí, quando você jogar nas equações de Cauchy-Riemann, você vai ver que não é satisfeito. Ok? Então, por isso que não tem a derivada. Mas agora dá para a gente interpretar até de uma maneira geométrica. Tem aqui Z0, o conjugado vai ser levado no conjugado de Z0, a função conjugada, né, vai levar no conjugado dele. Aí o que vai acontecer? Se eu fizer um pequeno movimento na direção horizontal, como a função conjugada só reflete de cima para baixo, o movimento na imagem vai continuar na horizontal. Agora, se eu fizer um pequeno movimento no domínio para cima, o efeito da função conjugada vai ser jogar para baixo. Ok? Então, a derivada de f em relação a y vai estar para baixo, a derivada de f em relação a x vai estar para a direita. Bom, como esperado lá em cima, as duas deram perpendiculares, né? Ok? Então, parece que está tudo bem. O problema que a gente viu lá em cima é que o df dy tinha que ser o df dx rodado no sentido anti-horário. E agora ele está aqui rodado no sentido horário. Okay? Isso é o que faz não ser diferenciável nesse caso. Df dy está rodando para o lado errado. Tá joia? Então, diferenciabilidade real tinha só a ver com a função fazer bicos, né? Alguma coisa esquisita, ou então ter alguma descontinuidade. Diferenciabilidade complexa é mais complicado. Tá? Não basta simplesmente a função não ter bico, não ter descontinuidade. Ela tem que ter essa relação aí entre a derivada na direção x e a derivada em relação a y, tem que estar ligadas por uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Okay? Senão, a derivada não existe.
E da mesma maneira dá para interpretar melhor agora por que módulo de z quadrado não é diferenciável no sentido complexo. Uma maneira de explicar isso é, de novo, pegar a parte real, que vai ser o próprio x quadrado mais y quadrado, a parte imaginária vai ser zero nesse caso, calcula as derivadas parciais, e se você comparar lá com as equações de Cauchy-Riemann, você vai ver que não satisfaz. Então, essa é uma explicação. A explicação geométrica está aqui. Tenho aqui um ponto z0, a função vai levar num ponto no eixo x, que é módulo de z0 ao quadrado. Se eu fizer uma variaçãozinha a partir do z0 em qualquer direção, como o módulo ao quadrado sempre vai dar real, a variação na imagem vai estar sempre na direção do eixo x, né? Ok? Então já não vai ter como ter derivada em relação a y perpendicular à derivada em relação a x, já que os dois vão estar na direção y, na direção x, desculpa. Okay? E além disso, nada me garante aqui que os dois vão ter o mesmo tamanho. Okay? Então, definitivamente falha aquelas condições geométricas lá para a gente ter diferenciabilidade. Então tá, parar por aqui. Depois, em outra videoaula, a gente faz outras aplicaçõezinhas dessas funções.